Muito boa tarde, pessoal. Povo de Curicica, igreja de Curicica, que saudade de ver vocês. Saudade de conversar com vocês, saudade de interagir com vocês. Preciso que esse momento acabe logo, porque para mim, nossa, faz uma falta muito grande a interação, olho no olho, abraço, né? E na escola dominical não é diferente, né? Aquelas perguntas, aquele bate-papo gostoso que a gente, pelo menos para mim, né, que a gente tinha lá nos nossos domingos. Mas vamos continuar como a gente pode nesse momento agora, né? Mas não esquecer que isso está fazendo falta. O texto de hoje nós vamos ver lá em Lucas 12, Lucas 12 do versículo 13 ao versículo 21. Essa parábola que nós vamos tratar, ela não é descrita na sua Bíblia de imediato como uma parábola, mas no texto você vai ver que sim, há uma parábola contida no interior desse versículo. Então eu queria que você pegasse sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho um texto que você já ouviu falar, pelo menos parte dele, né? Mas muito interessante, pelo menos para mim, muito interessante. E é sempre gostoso eu poder, enquanto eu estudo, né? Sempre aprendo mais e é gostoso poder dividir isso com vocês, tá bom? Vamos ler o texto? Então tá lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e até recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Alguns de vocês devem se lembrar desse texto final, já conhecem alguma coisa, mas vamos pegar um pouco do texto, dar aquela destrinchada, porque tem algumas coisas bem interessantes para a gente aprender aqui, né? Para entender a profundidade do que foi dito e como foi dito, para que a gente entenda um pouquinho mais e use nossa vida. Eu tenho certeza, pelo menos para mim, me fez pensar sobre muitas coisas. E eu acho que para você também. E para aplicação hoje. Não é amanhã, não é hoje. Isso é importante. Então vamos lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então, nesse momento, né, havia uma multidão, e uma pessoa no meio da multidão vem e se dirige para ele como rabi, como mestre, para Jesus, né? Ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E no versículo 14, mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Até aí por enquanto. Então, a primeira coisa que a gente sabe, né, é que o mestre, o rabi, também poderia agir como um juiz, ainda que sejam funções diferentes, né, naquela época, né? Ou seja, o juiz tinha suas funções de decisão e o rabi, o mestre, outras, muito mais de ensino, voltadas para o ensino. Mas era possível que um mestre tivesse essa postura de juiz, era possível. Mas não é esperado de Jesus isso. Há uma questão importante também, né, que como era uma questão legal, e repartir essa herança é uma coisa também legal, do ponto de vista legal, o que tinha que acontecer lá, né? Havia uma herança, havia uma divisão, e um dos irmãos está dizendo aqui, né, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, estava havendo algum problema entre os dois para ele buscar Jesus, né? E o interessante é que esse irmão que busca Jesus, ele precisava ser um seguidor de Jesus, porque caso contrário ele ia procurar um juiz ou outro mestre. Então, os dois irmãos são seguidores de Jesus,
de alguma maneira. E isso é um destaque muito importante por conta da reação de Jesus, né? Ou seja, caso não fosse esse irmão seguidor de Jesus, não ia ter sentido boa parte da conversa de Jesus com ele. Ela passa a ter sentido justamente porque ele era seguidor. Reconhece ele como mestre e como alguém que pode intervir naquilo que ele imagina ser mérito dele, né? E a reação de Jesus é uma reação complicada, né? Ele vai e diz logo: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ou seja, quando ele fala esse homem, essa expressão homem é uma expressão quase um insulto, né? Homem, se dirigir isso para ele, né? Ou seja, de alguma maneira ele está dizendo o seguinte: olha, quem foi que me constituiu juiz ou repartidor entre vós? E aqui a gente tem na verdade, o termo é partidor, né? Entre vós. Então, eu não costumo usar muito essas questões, questão de palavras lá do grego e tudo, né? Até evito de alguma maneira, mas nesse caso é muito importante para a compreensão do texto. Então, essa palavra, né, de partidor, no grego, a palavra é meristes ou meristés, e há uma palavra, se você mudar uma letrinha aqui para cá ou para lá, uma outra palavra chamada de mesistes. Então, meristes e mesistes. Meristes é a palavra que está no texto, partidor, e mesistes é reconciliador. Então o trocadilho aí é imediato, porque o que ele está dizendo, Jesus aqui, olha, eu não sou um repartidor ou um partidor. Quem me disse que eu sou isso? Né? E como ele usa essa palavra, é uma palavra grega rara, é o único local no texto grego em que aparece essa palavra, né? E é justamente para fazer a dissonância do que ele realmente era. Jesus veio para ser reconciliador, mesistes, e não meristes. E isso é muito importante porque o que está acontecendo ali, na demanda desse irmão, né, da repartir herança, Jesus não está discutindo a questão do mérito de dividir herança, ele está percebendo uma grande desavença entre os dois seguidores de Jesus, como eu já disse, né, discípulos de Jesus de alguma maneira, estão seguindo a ele, buscaram ele, um deles pelo menos buscou a ele para resolver essa questão, porque o reconhecia, só aqueles que caminhavam com ele o reconheciam como mestre, senão ia na sinagoga buscar um outro. E ali é uma coisa muito mais complicada do que a simples repartição da herança, né? Há uma desavença profunda entre aqueles irmãos. E isso incomoda Jesus demais. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo 15. Há um autor, e eu vou ler para vocês, que ele descreve algo bastante interessante a respeito desse pensamento, né? Leslie Newbigin. E ele diz assim, vou ler para vocês: se reconhecemos o Deus da Bíblia, dedicarmos-nos a lutar em favor da justiça na sociedade. Justiça significa dar a cada um o que lhe é devido. O nosso problema, à luz do Evangelho, é que cada um de nós superestima o que lhe é devido, em comparação com o que é devido ao seu próximo. Se não reconheço uma justiça que julga a justiça pela qual luto, sou um agente não da justiça, mas da tirania mais ilegítima. Ou seja, nós sempre achamos que estamos sendo prejudicados. Aliás, isso é uma característica do povo brasileiro, pelo menos, né? Sempre enxerga isso. Eu acho até que em boa parte do tempo, o brasileiro tem todos os motivos para isso, por conta da estrutura social que lhe é oferecida de péssima qualidade. As coisas estão sempre num sentimento diferente, mas parece que a gente tem transportado isso das nossas relações diárias com a sociedade, os nossos líderes da sociedade, para uma relação com Deus. E isso é um problema. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. O quanto você muitas vezes faz refletir na sua vida espiritual coisas que
acontecem na sua vida secular. E parece que você replica na relação com Deus aquilo do dia a dia que a liderança do nosso país durante muito tempo, ou até atualmente, dependendo da sua visão política, não importa. O que tem não te oferecido e como você se relaciona com isso. Pensa sobre isso. Pensa que a gente muitas vezes olha para nós mesmos e a gente superestima demais o que é devido para a gente, não compreendendo a boa ação de Deus na nossa vida. É um pouco disso que o texto vai falar. O que Jesus está querendo tratar ali com aquele homem, quando ele reprova ele, chamando de um homem, é que ele precisa, e ele já vai falar, tende cuidado e guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Era preciso ter uma reflexão acerca de si mesmo. Ele não está discutindo ali a questão da divisão do bem, do tudo que ia acontecer, não é isso. A questão está na relação entre esses irmãos, que estava prejudicada. Havia uma condição ali, uma condição onde havia um lucro maior, Jesus tenta mostrar isso, do que a obtenção da herança, e um prejuízo maior em perdê-la, ou seja, aonde ele estava depositando aquilo que era de maior para ele, não era o grande problema. Essa divisão podia acontecer, não havia problema quanto a isso, mas o que estava em jogo ali, e era muito mais sério, eram dois irmãos que seguiam Jesus, não estavam compreendendo o papel que eles dois estavam desempenhando naquele momento, pelo menos esse. E há uma coisa ali que indigna Jesus também, que ele não, esse irmão, ele não propôs nada para Jesus, Ele chega, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, ou seja, a posição dele está definida, e Jesus é apenas alguém que vai operar uma situação já definida por ele, e isso não tem o menor sentido. Nós não colocamos diante de Jesus alguma questão onde por nós já está definida, e ele é um mero operador do milagre, é um mero operador das coisas que precisam acontecer. Isso não tem o menor sentido. Jesus tem todos os motivos aí para estar absolutamente indignado, E até porque Jesus, ele sabe que se ele receber a sua porção, a divisão como ele quer ali, o seu problema não vai estar resolvido. Essa é a questão. E isso é uma questão para eu e você pensarmos o tempo todo. Enquanto às vezes a gente coloca, não, a solução é essa, está resolvido. Não vai estar resolvido. A questão permanece na desunião entre os dois irmãos. A gente às vezes coloca situações diante de Deus que a gente faz a mesma coisa aqui do que esse irmão fez. Jesus só opera o milagre. O milagre eu já decidi qual é. Jesus não quer ser um juiz entre eles. Ele quer ser um juiz sobre eles, sobre a vida deles, sobre a sua vida. Jesus quer operar para que você se reconheça no problema. Reconheça que muitas vezes a solução que você imaginou do seu problema, ela não é aquela. Até porque o problema não é aquele, a divisão dos bens. O problema é outro. E o problema precisa ser passado por um outro crivo, por um outro filtro. E é isso que Jesus vem falar. A gente precisa entender que a gente é muitas vezes insaciável, nos nossos desejos, As pessoas são afetadas pelos desejos, pelas coisas que a gente quer e tal, e a gente muitas vezes procura enriquecer uma qualidade da nossa vida que na verdade não é vida. Não estou dizendo que a gente não precisa de recursos financeiros, que a gente não precisa, até porque a gente não sabe qual era a condição desse irmão, Ele só quer dividir a herança, mas a gente não sabe a condição que ele, se era pobre, se era mediano, se era rico, não sabemos. O texto não nos fala. Mas é importante mostrar que logo depois, quando ele vai falar em avareza, tente cuidado e guardar de todo e qualquer, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A gente precisa enriquecer da parte importante do que é enriquecer, da parte importante do que é o nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas. Olha a dificuldade que nós estamos tendo hoje de ficando afastados uns dos outros,
amizade, irmãos, uns me ligam, eu também sinto saudade dos irmãos, saudade da família, a gente se vê, tocar a gente não consegue, e às vezes a gente está buscando de forma absolutamente equivocada colocar, ainda que você, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição financeira, mas muitas vezes, mesmo não sendo ricos sob o ponto de vista material, nós buscamos ter isso o tempo todo, né? Seja um celular de última marca, seja uma roupa de última marca, mesmo não tendo condição financeira, eu vou tentando imitar um processo de outro que tem, porque eu entendo que isso também é bom para mim, mesmo eu não tendo condição financeira. Ou seja, a avareza é igual, mesmo em situações ou em pessoas que não têm recursos financeiros. Acredite nisso. É o retrato do nosso país. A gente vê isso o tempo todo. Investimento em si mesmo, enriquecer um pouco mais dos nossos relacionamentos fica muitas vezes em terceiro plano, sequer em segundo. É isso que é o grande incômodo de Jesus aqui. E ele proferiu ainda uma parábola, versículo 16, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E agora ele vai fazer um paralelo de uma parábola, para que você não entendeu. Então vou tentar te explicar, para ver até onde você caminha comigo. E ele começa logo, né? O campo de um homem rico produziu com abundância. Bom, a gente não sabe, mas o homem era rico, já estava rico. E um belo dia, esse homem rico teve um campo que produziu com abundância, ou seja, de alguma maneira, por alguma condição da época, as técnicas agrícolas e etc., elas não eram tão desenvolvidas para você fazer as coisas, a produção ser muito maior. Não havia tanta tecnologia como nós temos hoje. Então a produção era uma produção maior, ela tinha sempre um olhar muito da mão de Deus, dando as coisas, oferecendo a chuva, tudo bem, ele arava a terra, fazia isso, mas ele fazia muitas vezes. E quando o campo produziu com abundância, está dizendo que em uma situação excepcional, a coisa ultrapassou em muito aquilo do que ele já vinha fazendo há muito tempo. Por isso era rico. Ou seja, ele estava já extrapolando a condição sua de riqueza, de necessidade. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Bom, ele passa a ter um problema. O que eu vou fazer com isso tudo? Vou pensar comigo mesmo, a solução é essa mesmo. Eu vou destruir os meus celeiros, aquilo que eu tinha, reconstruir maiores, e vou botar todo esse produto e todo o produto e todos os meus bens lá dentro. Está resolvido o problema. Olha quanta coisa louca e importante aqui, né? Em primeiro lugar, ele já era rico. Em segundo lugar, ele vai e arrazoava consigo mesmo, dizendo: ele não tem com quem conversar. A decisão é dele mesmo. Se lembra lá na frente que nós vimos lá o irmão falando com Jesus, que ele mesmo sozinho, que ele foi ordenando a Jesus o que fazer? Então, o termo é em si mesmado, né? Resolvia as coisas com ele mesmo. Não tem aí uma família, não aparece ninguém para... Ele resolveu. Ele está tão certo das condições dele, que ele é capaz de construir um vácuo existencial, viver com ele e criar sua própria realidade. Porque ele tem dinheiro, é rico, resolveu e vai fazer isso. Vai destruir tudo e colocar esse monte de frutos e tudo, essa produção do campo. Há um autor que escreve, que diz o seguinte, que ele não percebeu aqui que essa sobra de produção já tinha um armazém pronto. E o autor vai dizer que o armazém era a boca dos famintos.
a boca daqueles que são os necessitados, que muitas vezes eu e você também não vemos. Agora, há pouco tempo, eu vi uma reportagem, por conta do coronavírus da Suíça, aparecia uma fila na Suíça de pessoas necessitadas. E a gente sempre falou que na Suíça não tinha necessitado, as pessoas passavam, olhavam, não tinha esse tipo de coisa. Não tinha. E lá na fila um monte de brasileiros com dificuldades, passando dificuldades, como está acontecendo aqui no Brasil. E isso causou surpresa, espanto a muita gente, que eles imaginavam, por conta da riqueza do país, para você ter uma ideia de números, eu não gostaria de chocá-lo, mas para entender o que é a Suíça comparado ao Brasil, o salário médio ano de um cidadão na Suíça, por ano, ele ganha 400 mil reais, 450 mil reais. Esse é o salário médio. Isso é um salário muito alto aqui no Brasil, bem alto, menos de 1% da população brasileira, por incrível que pareça, tem gente que ganha essa faixa de salário, mas é 1%, do total de habitantes, é muito pouca gente. Mas a gente encontrou essas pessoas lá. Esses necessitados existem, essas pessoas existem, e às vezes a gente não entende que o que está sobrando da gente, O reverendo Leonardo sempre fala muito sobre dízimo, sobre você compreender mais esse momento importante que estamos passando para dar suporte à igreja, compreendendo que nós temos muito do que nos é emprestado pelo Senhor. Esse homem rico, ele não consegue compreender que tudo isso lhe foi ofertado, essa abundância lhe foi ofertada, e ele não consegue compreender o que fazer adequadamente com ela. Aliás, esse é o grande problema da riqueza, A riqueza ou a abundância, não há nada errado em ter condições financeiras, não. O que está errado é você não usar adequadamente aquilo que Deus te deu graciosamente. Os teus recursos, a tua situação e tal, o uso inadequado disso, isso é que é um problema na relação com Deus. Ele continua: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Farei isso, recolherei todo o produto dos meus bens. Então direi à minha alma, versículo 19: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. De novo, a solidão completa, Ele juntou tudo, juntou, e ele fala: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa. Esse termo usado para a alma aqui é o total do corpo humano, a mente, o psique, tudo, E ele não entendeu que tudo que lhe foi ofertado por dádiva divina, a sua riqueza e essa abundância de terra, é igual à nossa alma. E isso é importante você lembrar também. Isso é tudo nos dado por empréstimo, para nós sermos mordomos. A nossa alma também. A nossa alma, ela é um empréstimo de Deus. E ela pode se tornar, o que ele fez aqui, nesse empréstimo, o tipo de prisão que nós podemos construir. Então diria a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É como se eu estivesse dizendo para você aqui: olha, a pandemia vai acabar, eu vou te deixar tudo que você precisa ter dentro da sua casa. Você ficará sozinho, só você dentro da tua casa, com a sua lógica, com a sua maneira de pensar, sem ter que ter nenhuma ligação, nem com as pessoas, nem com Deus. Tá bom? Vive feliz aí. Que prisão, hein? A gente que está vivendo confinamento aí, muitos aí estão loucos de ficarem presos e tal e coisa, é o que ele está constituindo para ele. Com toda a liberdade que ele tem, ele está construindo uma prisão para a própria alma. Por isso, no texto final, ele é chamado de louco, porque ele não consegue refletir. E às vezes a gente não consegue refletir também. De novo, como eu disse, isso não é uma característica tão somente
de pessoas com situação financeira. Não é. Isso é característica de todos nós. Mesmo pessoas que têm menos condição financeira pensam e agem e tramam e constroem prisões como esse rico. E lá no versículo 20 ele vai dizer: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse louco aqui é uma palavra também que pode ser escrita de 4 maneiras diferentes no grego, e esse louco aqui é o sem mente. Tem um insano, tem um não sábio, louco de não ser sábio. Esse é o sem mente. A mente dele não funciona. A mente dele tem um modelo próprio de funcionamento que está absolutamente distante daquele modelo previsto para com Deus fala da sensatez. Te pedirão tua alma. E o que tens preparado para quem será? E isso é muito importante. Tudo isso que ele preparou, todo esse serviço aqui, né? E é interessante que ele vai usar aqui, né? Quando ele vai dizer que vai destruir o celeiro: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Essas 2 palavras de destruir e reconstruir, a palavra no original é uma palavra semelhante que Jesus utilizava e utilizou para reorganizar nossas vidas, as nossas almas, a nossa existência. Olha que lindo. E ele aqui está subvertendo essas 2 palavras a uma coisa baixa e absolutamente distante daquilo que Jesus queria: o edificar, o destruir os celeiros e reconstruir outros novos, né? Como Jesus veio, né? Como oleiro, reorganizando a nossa vida, fazendo um vaso novo. Essa é a ideia. Então ele aqui usa elementos absolutamente para trabalhar naquilo que não tem nenhum valor. E o que tens preparado para quem será? Quem vai ficar com o seu despojo, já que a sua alma será levada? Será ressolicitada pelo Mestre, já que foi nos colocada, nossa alma é colocada por empréstimo. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não há nenhum problema, como eu disse, com relação a ter bens materiais. O problema está em como você os usa. Uma coisa muito importante nessas relações de tudo que está sendo falado aqui, é como tanto o irmão quanto esse homem rico há uma característica de solidão profunda, ainda que ele estivesse rodeado. Todo mundo tem família, né? Todo mundo tem família. Mesmo que você não queira, você apareceu do universo, você tem uma família, né? Você tem um pai, uma mãe, você pode não conhecê-la, mas você nasceu e tem uma estrutura familiar. Alguns têm família por empréstimo, se aproximam de outras famílias. Eu conheço vários tipos de família, mas buscar a solidão por conta de se não conseguir olhar para o outro, só olhar para si mesmo, o tentar ir buscar a Deus, a Jesus como irmão lá, como único elemento só de execução do seu milagre, e não conseguir entender que ele precisava, aquele irmão, ter uma reorganização com Deus, reestruturação com Deus, isso é insano. E aí, para terminar, vamos ver algumas questões que, para a gente não ficar sem nada. A primeira questão de tudo esse negócio, primeiro é a vontade de servir o ego em vez de servir a Deus. A gente precisa pensar sempre nisso. O serviço a Deus é tão maravilhoso que a gente, quando se dispõe a servir a Deus, esse homem rico aqui provavelmente vai deixar o despojo, sabe para quem? Para o servo de Deus. Acredite nisso. Um servo de Deus vai ser abençoado com esse rico insensato, louco, que ficou fazendo isso tudo, achando que estava se empoderando demais, e quando na verdade ele estava só juntando, porque o despojo vai ser usado e vai abençoar alguém depois da sua ida. E ele não teve participação nisso.
E isso é terrível. O outro ponto importante é esse relacionamento que foi interrompido. Jesus quer contribuir com o relacionamento. Ele não veio para ser um divisor. Ele não veio para ser alguém que vai partir. Ele é um reconciliador. Uma coisa importante que fica claro no texto também é que o homem rico da parábola presumia que os bens lhe pertenciam. Meus bens, minha alma. Ele se refere a isso no texto. Olha lá, meus bens. Nós não temos nem bens, né? Ainda que esteja no seu nome registrado, seu apartamento, seu carro, mas isso tudo são dádivas do Senhor para nós. E nem a nossa alma é nossa. Nem a nossa alma é nossa. Ela nos vem com empréstimo. E esse empréstimo precisa ser desenvolvido. Nós precisamos desenvolver a nossa alma. E se a gente ficar trabalhando com essas riquezas, certamente a nossa alma vai estar entesourando nada para onde ela deveria estar entesourando. E por fim, como eu já falei sobre a solidão dessas pessoas, a solidão do irmão, a solidão do homem rico. Não tem ninguém como se abrir. Tão bom quando você tem uma dificuldade de qualquer natureza, né? Imagina um homem rico, uma outra versão dessa história, para você pensar. Puxa vida, né? Olha, tivemos aí, fomos abençoados. A terra nos deu muito mais, eu já sou rico. O que a gente faz com isso? Poxa, por que a gente não sai por aí, caminha em regiões onde os pobres, aqueles que têm muita dificuldade, estão passando fome, e é tanto assim que é o suficiente para você não fazer mais nada para o resto da sua vida? Tão mais assim, Deus te deu até agora a riqueza. Para que você se preocupa tanto? Vamos dividir um pouco, vamos separar um pouco. Para que entesourar demais? Para quem entesourar demais? Ver o sorriso nos olhos é maravilhoso. Se você participou ou participa de algum processo desse aí durante a pandemia, auxiliando alguém que está em dificuldade, ou se você já fazia isso há mais tempo, você tem um propósito desse, tenha certeza que isso é muito diferente. É muito diferente olhar nos olhos de alguém e ver que você de alguma maneira pôde transformar pelo menos o dia daquela pessoa, pelo menos uma hora daquela pessoa. Para que demais? E pior de tudo, não é só o para que demais, é o para que eu não estou me constituindo num ser humano melhor, estou criando o meu próprio universo. Isso é tudo que ele está dizendo aqui. Não fala da avareza. O dinheiro é parte da história. O que está por detrás da avareza, e o texto vai falar sobre isso, né? No início, lá em negrito, Jesus reprova a avareza, antes fosse a avareza. O problema é a doença por trás disso. Toma cuidado, a avareza ela contamina muita gente, não só os ricos. E o pior de tudo, todos solitários morrem. Todos esses solitários morrem. Solitários do relacionamento do dia a dia. Porque o dia a dia, mesmo que você tenha contato com o familiar, com o amigo, com o empregado ou com outra pessoa, nunca é profundo, porque você não dividiu, não compreendeu a coisa mais importante. Nós somos mordomos no reino dos céus, que estamos na terra para usar daquilo que Deus nos dá, cada um de nós, de uma forma consciente. Usando de forma consciente, usando nas mãos do Senhor, nós abençoamos a nossa casa, a nossa família, os nossos descendentes e muita gente que sequer conhecemos. E é isso para que viemos. Pensa nisso o tempo todo. Olha para a tua vida e cuidado nessas questões. O dinheiro é bom, mas pode ser péssimo. Aí cabe a você saber se ele está nas tuas mãos, sendo que a tua mão está sendo guiada pelo Senhor, ou se está nas suas mãos, guiada pelo seu próprio ego. Fica a dúvida. No texto, a gente não sabe nem o que aconteceu com o irmão, e na parábola do rico, ele só diz que ele é insensato. Mas se a gente pudesse perguntar aos dois, e aí? Depois dessa conversa, homem rico, irmãos, como vocês ficam? E você? Como é que você fica? Eu queria terminar com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, as suas reflexões a respeito da nossa vida, através do teu texto bíblico, são maravilhosas.
Portanto, queremos te pedir apenas para que possamos ter minimamente a compreensão de que estamos construindo algo que é importante para a nossa alma. Alma que tu nos deste, alma que tu nos permaneceste em nós, para que possamos sermos mordomos dela também. Esse empréstimo que tu nos faz da nossa própria alma, na nossa vida, que possamos devolvê-la a ti, Pai, enriquecida com as bênçãos que tu mais requer para nós. Bênçãos dos céus, bênçãos celestiais, bênçãos de amor. Abençoa cada um de nós e nos faz olhar para nós de uma maneira diferente do que esse homem rico. Assim te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo grande. Sábado que vem estamos lá de novo, tá bom? E a gente se fala. Tchau, tchau. Saudades.